Esporte Clube chegou a vez. Aqui estamos novamente reunidos com Eduardo Vieira, Edmar Anuzek e Carlos Mion para debatermos e conversarmos sobre futebol. Futebol que está rendendo muitas situações polêmicas em função de arbitragens desastrosas. Reclamações e mais reclamações de dirigentes, algumas com razão, outras sem razão qualquer. O fato é que a arbitragem está, por incrível que pareça, acima do futebol. Tá. O futebol nivelado por baixo. A realidade é esta. Não adianta querermos fugir. O futebol brasileiro, de uns anos para cá, passa por uma fase complicada. Tanto é que as nossas equipes, em seus elencos, têm muitos e muitos estrangeiros. Hoje, os times brasileiros são, na verdade, combinados sul-americanos. Dá para se afirmar este time é brasileiro? Não. Não temos um time, quer na Série A, quer na Série B, que não tenha um percentual de gringos extraordinário. É lamentável, mas esta é a verdade verdadeira. E falando em arbitragem, esta arbitragem do jogo do Atlético Paranaense está dando muito a falar. Os atleticanos reclamando muito. Será que os atleticanos têm razão, mestre Eduardo Vieira? Grande abraço aos amigos, um abraço Zé, Edmar, Mion. Olha, eu vou ser bem sincero. Quando se pensou em profissionalismo, eu imaginei que nós poderíamos ter uma melhora, não acentuada, porque ninguém muda do dia para a noite radicalmente. Mas poderíamos ter até por uma questão de você ter confiança, de você estar mais tranquilo para tomar as decisões, em função de que você tem um contrato formalizado e que não depende da sua escala, né? Porque a escala, você foi mal, você não apita mais jogo do meu time, né? Aí você já fica prejudicado. Aí você vai no outro jogo, o outro time acha que você... Daqui a pouco você não tem time para apitar. E fica sem ganhar. E fica sem ganhar. Com a profissionalização, quem define isso é a CBF através da comissão de arbitragem. E nunca foi investido tanto na arbitragem como está se investindo hoje. E nunca aconteceram tantos problemas na arbitragem como estão acontecendo hoje. Se você pegar a rodada de 10 jogos, 8 tem problemas. Uns menores, mas a maioria graves problemas, né? Influenciando de reclamações o resultado. Influenciando o resultado. Então, no caso específico do jogo do Atlético, o que a gente vê é o seguinte: primeiro, um árbitro que levou sorte, eu vou falar sorte, nas partidas anteriores que trabalhou. Ele teve 7 partidas no Campeonato Brasileiro, em que ele já trabalhou, e essa foi a 8ª. 7 que não aconteceram nada. Mas foi por ele? Não, pelos jogadores. Porque quem dá a conotação para a qualidade do árbitro são os jogadores. Quando você aperta um pouquinho mais, quando você instiga o juiz a tentar marcar para o seu lado, ou tenta até às vezes de uma forma ludibriar a arbitragem, é o árbitro que vai tomar a decisão. E aí ele foi escalado para esse jogo do Atlético. Começou errando do início ao fim. E eu estou falando errando sem dizer se foi para o Atlético ou se for para o Grêmio. Ele prejudicou o espetáculo. Efetivamente, ele prejudicou o espetáculo. E não foi só com a expulsão do Esquivel. Foi com a sua forma de agir num total contexto. Então, a expulsão do Esquivel, claro que o Atlético reclama, porque o Atlético queria a expulsão do outro jogador. E aí vem do enamorado. E aí vem a questão. A culpa é dele? A culpa é dele.
Primeiro, se ele marca a falta no Arthur Dias, nada disso teria acontecido. Foi uma falta anterior que o jogador faz a carga por trás e a carga por trás é faltosa. E ele deixou correr. Se ele estava mal intencionado com o Atlético, o que eu não acredito, mas que ele não estava marcando qualquer falta para o Atlético, porque o Atlético também estava tentando ganhar no grito algumas coisas, foi o caso do Viveiros, que o Viveiros poderia ter sido expulso, se fosse uma análise, se ele fosse um árbitro rígido, criterioso, se ele fosse um árbitro criterioso, teria tido expulsado também o Viveiros. Mas, concordo, para a sorte do Atlético não foi, mas a do Esquivel não tinha como. Então, a expulsão do Esquivel foi certa. Quando me pergunto, e por que não o outro? Porque o outro, provavelmente, eu vou falar provavelmente, é uma opinião minha, sim, de vivência, que no lance que apresentaram para ele no VAR, não apresentaram a intensidade que o jogador do Grêmio dá um murro no costado do Esquivel. A impressão que me passa é essa, que o soco que é dado, e aí ele não é um soco, porque eles entendem que não houve intensidade para uma expulsão, mas poderia ter sido um amarelo. Essa interpretação que você está dando da interpretação dos homens do VAR. Então tá tudo bem. Mais ou menos assim, se der um tiro em você, se não acertou no coração, você não morreu, eu acho que nem tentativa não é. Não fui eu que atirei em você, foi Deus. Né? Quer dizer, brincadeira. Né? Eu estou fazendo, que me perdoe. Mas essa é a impressão que passa. Hoje a arbitragem ela está entrando numa intenção ou numa intensidade de falta. Se ele entrou com intensidade, se o puxão na camisa foi o suficiente... Então tem que quebrar a perna agora. É o que, sabe... Vale a intenção. A coisa tá... Não, é que não vale mais a intenção. A regra tirou a palavra intenção do jogo. Antigamente, então, não é, Mion, Edemar e Eduardo, se falava só o gesto já é falta. A regra dizia dar ou tentar dar. Exatamente. Né? Então, mas agora, bastava você ameaçar, você tentou. A interpretação é outra. Atitude antidesportiva. Lamentavelmente. Um abraço, Zé. Um abraço. Não teria que ser expulso o jogador do Grêmio Porto Alegrense, Mion? Ou é manha dos atleticanos? Não. Um abraço, Zé, Edmar, o nosso professor de arbitragem. Então, apenas eu quero completar uma coisa. O árbitro errou, concordo plenamente com tudo que você falou, mas o VAR também cometeu um erro de não reprisar o lance em que o enamorado dá um soco na cabeça. Mas é isso que eu estou dizendo. Para eles podem ter analisado. Mas o VAR não tem que entender nada nesse ponto, né? Eles fazem o corte exatamente assim. Conforme o interesse deles também. O VAR só mostrou o braçaço do Esquivel. Ele teria que dizer, tá aqui, ó, tem 2 lances para você decidir, porque quem decide é o árbitro. E o VAR não mostrou. Não mostrou. Deveria mostrar, que daí o árbitro, como é o nome dele, é o Sávio, né? Sávio Pereira Sampaio. Eu esqueço, porque gente ruim assim... Ainda bem que se esquece. Péssimo. É melhor nem lembrar o nome. Ele deveria assistir o lance, Zé, e dizer, realmente... Deveria ter passado o lance desde o início. Desde interromper. Perfeito, mas perfeito. Tudo aconteceu, e isso eu esqueci de falar, tudo aconteceu porque ele não marcou a falta no Arthur Dias. Então que foi o primeiro lance. Você citou Foi o primeiro lance. Se ele marca a falta ali, o restante teria sido normal. Seguiu o baile, ia bater a falta e acabou. Falando em erro de arbitragem, já que você falou, tem monte, né? Um dos absurdos, e vamos pegar um juiz de mais qualificado, que já pitou Copa do Mundo, o Wilton Pereira. E vai de novo. Né? O Wilton Pereira. Pelo amor de Deus, José Domingos, eu e o Zé vínhamos conversando, ele estava a 6, 7 metros, correndo em direção do lance, ele não ver o pisão do jogador do Vasco no pé do Pedro. Ele não viu, precisou o VAR chamar para ele dar a penalidade máxima. Para um árbitro que vai para a Copa do Mundo, de dito gabarito, eu acho um pecado capital. Edemar Anuzek, deste falatório todo do Eduardo Vieira, do Mion, do Zé Domingos, o que você tem a aduzir ou você tem outro ângulo de tudo isso? Um abraço a todos. Olha, me parece que falta isenção
por parte do pessoal que está no VAR e às vezes por parte da arbitragem. A arbitragem tem sido problemática no futebol do Brasil, não é de hoje, mas a cada momento em que a televisão coloca mais câmeras e mostra, o torcedor fica revoltado pela falta de interpretação do VAR, pela falta de interpretação da arbitragem. Você quer ver o que aconteceu no jogo de ontem à noite, que terminou lá por volta de 23 horas, Avaí e Novo Horizontino? O jogo teve 20 minutos de acréscimo. 20 minutos de acréscimo com 2 expulsões. Um jogador do Novo Horizontino, o Bianchi, que passou aqui pelo Curitiba, e um jogador do Avaí terminou em 3-3. Estava 2-1 pro Novo Horizontino, o Avaí empatou. Finalzinho de jogo. Aí foi lá, deu um pênalti contra o Avaí, o Novo Horizontino fez 3-2. Aí eu estava acompanhando, inclusive, os colegas de rádio de Florianópolis, dizendo, agora acabou, daqui a pouco gol do Avaí, 3-3. 20 minutos de acréscimo. Quer dizer, pera aí. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível que isso esteja acontecendo. Isso denigre a imagem da arbitragem e tira o brilho de um espetáculo de futebol. Com certeza, né, Zé? Não tenha dúvida. Eduardo, antes de entrarmos aí nos resultados da rodada, na análise de classificação, nós abordamos a situação do Atlético Paranaense com a arbitragem. E o jogo do Coritiba? O Coritiba perdeu por 4-1 para o Vitória, mas o Coritiba teve um jogador expulso logo no começo da partida. Thiago Kozer, o zagueiro, aos 25 minutos. Essa expulsão foi acertada? Como que foi a arbitragem nesse jogo? Ou o Coritiba perdeu porque não jogou nada? A arbitragem agiu corretamente na expulsão. Lamentavelmente, o jogador do Curitiba me pareceu até infantil demais. Atabalhoado. Né? Não teria. Eu acho que o jogador, principalmente o zagueiro, ele tem que tomar certos cuidados. A partir do momento que você... Eu vou falar uma palavra que não é a verdadeira da lei. Quando você é o último homem. Né? Certo. Porque a lei não privilegia... é o último homem, tem que ser expulso. Não é o último homem que faz gerar a expulsão. Existem 3 Ds: distância, a proximidade, a distância, a direção para onde vai a bola. Né? E se você tem um defensor próximo. Então, se esses 3 quesitos eles estiverem de acordo, é lance de expulsão. Se você tiver um dos 3 que não complete a definição, você não pode expulsar. Então, porque ou tem um defensor próximo, que poderia impedir a jogada, ou que a distância entre o jogador e o gol, né, para ele fazer o gol, ou a distância dele com a bola, ele tem essa bola dominada. Então, essas são as prerrogativas para você. Direção. E a direção. Se ele está indo em direção ao gol ou a linha de fundo. Se você vai para a linha lateral ou para o escanteio. Exatamente, para a linha de fundo. Então, diante disso, a posição do Thiago Kozer era lance de gol. Então, ele impediu, lance de expulsão. Agora, o restante, eu não vi inteiro o jogo, eu vi só os melhores momentos. Me parece muito mais, os gols que o Curitiba tomou, muito mais por culpa da sua zaga. Tem áreas o gol defensivas incríveis. O rapaz do Vitória vai à linha de fundo, ou quase à linha de fundo, e o Maicon para na jogada. Maicon mal, hein? Então, e aí você vê, todos os lances, eles têm um erro do setor defensivo. Tem outro, Thiago Santos, que aliás... Dá licença, hein? Não mereceria ter a camisa de titular. Porque no começo ele não estava bem. E hoje? Continua fazendo... Não é jogador a nível de Curitiba. O Curitiba não tem volante. Ele passou. O primeiro volante, Curitiba não tem. O Atlético tem o Luiz Gustavo. Agora, se me permite, vamos lembrar que a gente tem falado aqui, eu principalmente, o Curitiba tem uma equipe bem encaixada. Não jogaram Bruno Melo e não jogou o Jaci. Ao lado esquerdo, não que sejam oitava maravilha, mas a defesa do Curitiba não estava encaixada. E eu falei aqui, se trouxesse um ponto do Vitória, lá do Vitória, jogar no Barradão com aquele gramado, com aquela torcida, não é moleza.
Só que eu não esperava um 4-1. Lá atrás, nós fizemos aqui um bate-bola, eu e o Eduardo, sobre a situação do Curitiba, que teria que ganhar do Atlético Mineiro, porque eu calculava que poderia empatar com o Grêmio e empatar com o Vitória. Nessa brincadeira, ganhou do Atlético Mineiro, mas perdeu os outros dois jogos. E agora, Zé, para complicar, o Curitiba tem que ganhar do Internacional. Vou repetir o que eu falei quando ia jogar com o Atlético Mineiro. Sabe por que tem que ganhar do Internacional? Porque depois tem o Santos fora, o Bahia e, para terminar assim a primeira etapa antes da Copa, o Flamengo. Então, se liga, hein? Se liga, porque pode despencar na classificação. O Mion traz aí os próximos adversários do Curitiba. Mas o campeonato não é um todo. Não tem isso, este adversário é difícil, agora vem o Palmeiras, agora vem este, vem aqui. Todos os jogos Todos são jogam difíceis, contra todos. especialmente quando você tem no seu elenco um grupo de jogadores até certo ponto limitados. É o caso do Curitiba, é isso mesmo? Exatamente. Porque todos jogam contra todos. Então não tem esse negócio de, não, mas a minha situação é melhor porque eu não só vou enfrentar. Não, todo mundo enfrenta todo mundo. Então o grande problema que eu vejo continua sendo na formação do grupo de jogadores dessas equipes. Exato. Na maneira como essas equipes foram formadas no começo da temporada para disputar os estaduais e o Campeonato Brasileiro. Tanto da Série A como da B, da C como da D. A grande verdade é o seguinte, muita coisa feita a toque de caixa, Zé. Muita coisa feita a toque de caixa, contratação de técnico às vésperas do início das competições, contratação de jogadores ainda durante as competições. Isso tudo leva à dedução de que o futebol está do jeito que está por esses motivos. São motivos principais. Todo mundo joga contra todo mundo. São 20 equipes, cada um tem 36, 38 partidas a disputar. Exato. Quer dizer, não dá para reclamar, Zé. Não dá para reclamar. Mas Tem que dá pra jogar, tem que esquecer jogar também. e mostrar a Só, qualidade, Edu, né? Só eu acho que só não dá- para explicar o meu comentário, é o momento em que o Curitiba está. É. O Curitiba estava em sétimo, caiu para oitavo, e agora, pela sequência, pode despencar na classificação. É evidente que vai contar o final do campeonato, jogar. Mas o momento, Edu, é um momento em que o Curitiba tem que se ligar, porque complica. E o elenco é limitado. Só uma complementação nisso que o Edmar está falando, nós não podemos esquecer que esse ano foi um ano atípico. Eu não estou justificando Sim. e nem querendo minimizar as decisões Tudo tomadas. começou antes, né? É. Tudo começou antes. Verdade. Né? Não houve Apesar tempo que de todo preparação, mundo né? sabia também, né? Exatamente. Todo Claro, mundo sabia. claro, claro, Né? claro. Mas é difícil, porque você não pode pensar numa contratação enquanto não terminar um campeonato. E principalmente, o que se espera? As equipes de menor poder aquisitivo, né? Elas esperam o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, mesmo o Mineiro, e enfim, você vai esperando os campeonatos estaduais terminarem para você fazer algumas contratações. E isso não deu tempo, porque o Campeonato Brasileiro começou antes de terminar os campeonatos estaduais. Então ficou, e logo em seguida fechou a janela. Não, Né? E o detalhe, né, Dudu? Esperam o término dessas competições e acabam, no fim, contratando jogadores que vêm de outros países sem a qualidade necessária. Então, mas aí A é uma prova, questão não é? financeira. A prova agora. de tudo isto é que quais os times que estão em destaque no Campeonato Brasileiro? Os mesmos que foram destaque no ano passado. Exato. Palmeiras, Flamengo, São Fluminense. times organizados. Esses estão despontando. Os demais estão participando, não é isso? Participando. Exatamente. participantes. É o que a gente consegue ver, e mesmo assim, eu acho que tirando a dupla Palmeiras e Flamengo, que o poder aquisitivo é maior, tem lastro, né? Tem um investimento maior do que os demais, que eles seguram a marimba de forma diferente. Já, mesmo o Fluminense tem problemas, o São Paulo tem problemas, o Botafogo não pode contratar, está com transfer ban, e por aí vai. Corinthians naquela nhaca de sempre. Corinthians na zona uma de dívida rebaixamento, né? Na zona de rebaixamento, e por aí afora. Você falou em Então, participação. imagine um Atlético que errou o ano passado e errou nesse começo de ano na formação do elenco, deixou um elenco muito Curto. assim como o Curitiba,
né? Curitiba também encheu a prateleira. Não, o Atlético é um cobertor curto. O Curitiba é uma manta. Só uma manta. Não, e o que Porque é o pior, Curitiba, se não contratar uns 7 jogadores... e vai trazer da onde? O problema não é esse. Aí é o problema. O Curitiba vai pagar 10 milhões, 12 milhões por um jogador? É essa a questão. Agora, falando em participação, você de casa participa, se inscreva, né, no canal Metapar e também acompanhe o Meta Esporte Clube. Dá o like com esse dedinho, dá o positivo, o seu joinha e compartilhe com os amigos. Os paranaenses não foram bem nessa rodada, né? Nem Curitiba, nem Atlético Paranaense. O panorama de resultados desta rodada do Brasileirão A. Então vamos lá, Zé. O Botafogo perdeu para o Remo em casa 2-1. Palmeiras empatou com o Santos no Allianz Parque. O Vitória venceu o Curitiba 4-1. Eu me lembro de um gol de falta, né? Como era difícil, os nossos times têm dificuldade em fazer gol de falta. O Vitória fez um gol tão fácil, a barreira abriu, ele ficou no meio da barreira. Exatamente, Né? exatamente. Quer dizer, o cara errou a batida e acertou. Porque Acertou se a o gol. barreira tá no lugar, não Batia saía na gol. barreira. Saiu gol, O exatamente. Atlético empatou aqui na Arena com o Grêmio 0-0. O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro 3-1. Esse talvez um resultado que não se esperava. Só que o Atlético Mineiro jogou muito bem ontem, assisti este jogo. O Atlético Mineiro passou da bola, viu? Flamengo e Vasco empataram 2-2, um gol aos 50 minutos do Vasco, que apagou o fogo. Ex-coxa, né? O Hugo, né? O Hugo- E jogou no Atlético também. e Chamaram por o pouco- Hugo, ele fez o gol. Jogou nos dois. chamaram- E por pouco não anulam, porque faltou um tiquinho assim para ele estar impedido. Impedido, exato. O Internacional venceu o Fluminense no Beira-Rio 2-0. A Chapecoense perdeu mais uma em casa pro Red Bull Bragantino 2-1. E estava na frente a E o Chapecoense, né? Mirassol fez o dever de casa, venceu o Corinthians 2-1, que deixou o corintiano a ver navios e está na zona do rebaixamento. Eduardo, há quem diga que o Mirassol escapa, você é dessa opinião também? Não. Eu acho que difícil. o Mirassol ainda é um postulante à Série B do ano que vem. Eu E se o assino Corinthians- com você. É. Olha, a briga pode ficar Mirassol e Corinthians. Se o Corinthians não tomar cuidado, não montar aí, trouxer alguns reforços. Eu acho que é cedo até. Não, é cedo. É que a cedo. gente vê assim, qual é a tendência dos times Chapecoense, Remo, Mirassol, Corinthians, Santos, Cruzeiro. Já reagiu? Reagiu. Tem força para reagir? Tem. E Mas tem time, né? E tem Não, time. e a diferença de pontos é Né? muito pequena entre os clubes, né? Então, o que a gente vê, essas equipes, mesmo Chapecoense, Remo, Mirassol, aí vai Corinthians, Santos, eles têm condições de fazer vitórias consecutivas? Se tiverem, Esse é o detalhe. eles têm capacidade de sair. Se não fizer 3, 4 vitórias consecutivas, você não sai. Porque você ganha, o seu concorrente ganha. Né? E assim É a vai combinação de indo. resultados, É a combinação de resultados. Eu acho que o grande questionamento hoje, Zé, Edmar e Eduardo, e você de casa, é qual é o Corinthians que nós vamos ter depois da Copa? Na segunda Qual fase. é o Botafogo? Qual é o Curitiba? Qual é o Atlético? Porque o Botafogo talvez a gente não tenha muita, porque ó, a menos que haja o pagamento da dívida, né, com os devedores que ele tem lá e que estão, o transfer ban são por 3 janelas, então vai a segunda janela O agora. Botafogo não tem como arrumar a casa. E tem mais uma, né, no ano que vem, então... Eles colocaram a venda o Danilo agora, né, que por 250 milhões, que depois da Copa será negociado, e também o Montoro. Montoro já foi comunicado que será negociado, é o menino único jeito 19. de fazer dinheiro. E aí vai ter o que Barbosa, Pra pagar as dívidas. pagar as talvez. dívidas. O Barbosa, Aí poderá pagar as ser dívidas. O Barbo- ter o uma Barbosa, rearmação, né? Readequar, né? o Barbosa zagueiro, o Palmeiras está disposto a pagar 20 milhões, já acertou com o jogador, mas agora parece que o Botafogo não quer que o Barbosa saia. Aquelas confusão, mas ele vai pro Palmeiras. Mas é pode aquela escrever. história, Ele vai pro o Botafogo clubes está acertam. querendo valorizar, né? Claro. Porque os clubes querendo acertam com ganhar o mais um jogador e pouquinho. esquece
acertam com o jogador e esquecem o clube. Exato. Que é o dono. Não, mas acertou. Né? O problema, sabe o que é que o Botafogo está encucado? Vai perder um grande jogador e já tem uma empresa lá que já pegou os 20 milhões. Se entrar os 20 milhões, esse dinheiro vai direto para o credor, né? Então, daí eles estão pensando, acho que não vale a pena vender, porque tu vai vender e não vai ver a cor do dinheiro. Mas E daí tem que ver o interesse do jogador, não é, Edmar? É verdade. Aliás, o problema é a dívida que o Botafogo Não, ele vai tem, sim, né? o Barbosa vai pro E em Palmeiras. relação ao Corinthians, o Fernando Diniz perdeu ontem a invencibilidade dele, que ele até então não tinha perdido ainda comandando o E time não do tinha Corinthians. sofrido gol, né? Daí tomou Aliás, dois. houve uma contestação por parte da imprensa de São Paulo, diz que o pênalti marcado a favor do Mirassol não teria sido pênalti. Aí entra Define. naquilo que o Eduardo estava falando, a intensidade, que é a puxada no braço. Eu não vi o Mas lance. qual foi a intenção do jogador? Ele puxou o braço. Quer dizer, Aí- não é só a intenção. Ele agiu, ele puxou o braço. Aí pênalti. nós vamos para aquela vai do meu interesse. É. Eu acho pênalti, né? Eu começo a achar. Eu tenho visto certas barbaridades, ouvido, né? Ouvido, de que, sabe, mas o cara agride. Não, isso não é lance para expulsão. Então por isso que nós estamos nessa bagunça. Porque se você expulsar, você é louco. Né? É. Então tem certas coisas que a gente também precisa fazer o dever de casa. E eu falo quando a gente dever de fala casa, intenção- é questão da imprensa. Quando você fala que intenção, existe Edu, alguma deixar de- orientação para essa forma de atuação dos árbitros? É isso que Essa eu não sei, Zé. condescendência? Deve ter. Ela tá exatamente, talvez, para que a comissão não seja tão interpelada quanto ela é em relação à imprensa. Sabe, querem amenizar erros sempre. Panos quentes. Sempre tiveram erros, então vamos conviver, mas não dá. Agora- Os erros estão muito graves para serem contemporizados. só esclarecer A que bagunça que está acontecendo dentro de campo não é só na Série A, não. É na Série B, na Série C. D, Em todo o futebol brasileiro. Só esclarecer sobre intenção é acompanhada do ato, evidente. Por exemplo, se ele tentou dar uma cotovelada e não chegou nem perto, aí eu acho que não é caso de expulsão. Agora, quando ele acerta... Então você está dizendo que o Esquivel não foi. Não houve intenção no Esquivel? Houve. Houve. Então tá bom. Houve intenção e houve o ato. Houve o ato. Porque ele acertou o jogador. Não foi com a ponta do cotovelo. Não, mas não. Foi com o braço mesmo. Temos que levar em consideração também que não são apenas os árbitros que estão cometendo erros graves. E esse pessoal que trabalha no VAR? mas são árbitros também. Qualificado para trabalhar ali? Sim. A CBF faz cursos. A CBF acha, mas pode não ser. na Aí a gente realidade, vê né? aquela questão... Mas aí não sou o eu cara que tem vou... capacidade... Não, nem eu. Eu estou fazendo uma colocação a respeito desse assunto só. São homens e mulheres que eles são seres humanos. É claro. E dizem que os seres Agora, humanos são... a imagem... Podem errar, né? Mas se tem a imagem na frente. Não, você Pois tem é, mas a- aí é que tá. Às tem vezes, interpretação, o né? Edemar cita um aspecto, porque a imagem é diferente daquilo, não é que seja diferente. O ângulo. O ângulo e principalmente a forma, a intensidade do lance são diferentes entre você ver num slow momento, motion e você vê na corrida, né, no lance No momento, corrido, no momento. dentro Pois é. do jogo. Você vê E só... aí, às vezes, por isso que a gente vê. Tem falta que não são, que não são marcadas e que o VAR marca. Por quê? Porque ele vê com precisão. Tem os recursos da tecnologia, Esse lance do Flamengo e Vasco, né, o pisão que o jogador do Flamengo sofre. Tá claro, mas talvez não fosse claro para o árbitro, pela rapidez do lance, ou até... Por que não alguém passando à sua frente? Não, mas ele estava de frente nesse caso. Agora você vê... aliás, Não Edu- estou defendendo. Não, sim, Não tô Edu, defendendo. eu sou um cara que critico muito, que só se fala de técnico e só se fala de arbitragem. Nós estamos quase na metade aqui do programa e só falamos de arbitragem. Mas é a sabe o realidade, que né, é? Milão? Mas nós não temos o que falar do futebol. Exatamente. O futebol é muito fraco. Aliás, a respeito ainda, viu, Eduardo Zé? falou que talvez o árbitro não tenha visto. Acontece que hoje também, eu pergunto a vocês, os árbitros não estão até certo ponto acomodados em função do VAR? Claro.
Eu Também. tenho certeza. Existe Eu uma tenho- certa acomodação, mas não poderia acontecer. Uma Exatamente. desconcentração do árbitro. A respeito do clássico dos milhões, como era conhecido Flamengo e Vasco da Gama, tem outro lance que está rolando aí na internet de um toque que teria acontecido também, um pênalti que o árbitro não marcou. Quer dizer, veja Mas o quantos toque é detalhes de relativo, uma porque nem rodada todo só. toque é para ser marcado. É. Nem toda mão é para ser marcada. Então, aí vai de uma conjuntura, de você analisar... Na verdade, antigamente, bateu na mão era pênalti. Hoje, depende da interpretação do árbitro. Por exemplo, ou o Coritiba não sofreu um ou pênalti. um lance que ele não tenha visto. O Coritiba não sofreu um pênalti por toque de mão? Aham. Para mim, aquele lance, ele está com o braço para baixo. Agora, está muito aberto ou pouco aberto? É isso que... É a interpretação Porque ou você vai do mediador, ter que... né? aí é que tá. Exatamente. Então, nem sempre, é por isso que eu estou dizendo, nem sempre não existe uma regra, né, fixa. Bateu na mão, só se tiver com a mão para trás. Já marcaram até o cara com a mão para trás, o cara bate aqui no cotovelo, o cara marca porque ele interceptou. braço, né? Nós estamos discutindo a questão de arbitragem e até outro dia contei a história para o Zé. Na minha infância, eu estava assistindo um jogo lá em Blumenau com meu pai e outras pessoas, um clássico Guarani e Palmeiras. E o Palmeiras tinha um gaúcho chamado Zé Gaúcho, um Zagueiro. Um zagueiro, quarto zagueiro, alguma Depois coisa virou assim, técnico. 2 metros de altura. Teve uma jogada lá, o Guarani tinha um centroavante chamado Nino, que era bom jogador, goleador, acabou se contundindo do lance. Naquela época não tinha nem alambrado em volta do estádio, lá pelos anos 50 e pouco, 60. O que aconteceu? O Nino tá caído em campo, aí aparece o Zé Gaúcho, imagina se isso acontece hoje. O Zé Gaúcho pega, levanta o Nino, o pessoal já ia aplaudir, pô, vai colocar o cara fora. Chega era uma cerquinha, jogou ele por cima da cerca. Você imagina se isso acontece nos dias de hoje, né? O jogador vai lá, tira o outro de campo e joga fora do gramado. Falando nisso, eu queria registrar bonita a atitude da torcida do São Paulo, né, que fez uma faixa para o Rogério Ceni. Obrigado por tudo. E até teve um lance curioso, aos 40 minutos. Você não acha que é um pouco ofensivo ao técnico que está no adversário? Não, o técnico do São Paulo. Não, obrigado. Ela não tem um fundo de... Não, mas peraí. sacanagem. Edu, o agradecimento é o goleiro Rogério Ceni, que ganhou um monte de título. Mas é uma segunda intenção. A mensagem subliminar, ela diz outra coisa. Não, tanto que eu tô contando aos 40... Olhando por esse lado, concordo aos contigo. 40, mas, uma segunda intenção. Mas... que querem derrubar o Roger. Aos né? 40 minutos o São Paulo ganhando, teve uma falta pro São Paulo. E a torcida gritou, Rogério Ceni, porque queria que o Rogério fosse bater a falta, porque ele era um exímio cobrador. É a admiração da torcida do São Paulo ao Rogério. Eu acho bacana isso, reconhecimento. Pode ser, mas já passou. Reconhecimento. O cara tá no outro time. Reconhecimento. Mas Falando eu acho do legal. Rogério Ceni com o São Paulo e a relação do Hulk com o Atlético Mineiro. Ele vai se despedir da torcida do Atlético Mineiro, né? Acho que nem devia, né, Zé? No dia 10. Exatamente, dia 10. eu sou da mesma opinião. Sabe, não devia. já está com Saiu, contrato foi assinado. embora, já tem outro vai embora. time, é outro momento. claro. Eu acho que. Quer fazer se eu uma fosse média. O Hulk, te agradeço tudo. Exatamente. Um abraço, agora a minha vida é outra. Não, na verdade, o Atlético Mineiro solicitou para o Hulk que fizesse uma despedida porque ele está entre os jogadores históricos do Galo. Quantos anos no clube, quantidade de jogos de gol. Eu acho que ele então, não deveria o aceitar. Atlético Agradeço, muito obrigado. Exato, o Atlético Mineiro combinou com o Hulk. Vamos Gesto fazer. simpático do Nós Atlético Mineiro. Tanto que, Zé, a proposta do Atlético Mineiro era renovar o contrato do Hulk por mais um ano e aí ele encerrar a carreira no Galo. Mas ele quer 2. Ele queria 2. Exatamente, ele queria 2. contrato. O que o Fluminense ofereceu. Não, o Fluminense ofereceu para ele, na verdade, quase 3, né? 2,5. O Hulk assinou até 2027, dezembro, com uma cláusula aditiva de mais um ano. Se ele estiver bem fisicamente, ele fica mais um ano jogando pelo Galo. Falando nisso, ele queria 2 anos de contrato, ele quer jogar até quantos anos? Agora, aqui na Suburbana, em Curitiba, nessa fase decisiva dos campeonatos,
teve um gol marcado por um jogador de 46 anos. Aí, ó. E que continua jogando e jogando bem. É titular do seu time, já foi até presidente do time, né? Qual time? É um time da Série B. Da Série B. Aliás, eu não sei qual é da Série B do futebol amador. Eu não sei qual é o país, mas foi colocado outro dia. E tem o Cazu, não é? Que Tem o está aí Cazu, que com- também está com 60 anos já. e você jogando falou Japão em lá. 70 Exagerando, anos. né? Tem um goleiro que está voltando a jogar futebol no exterior com 80 anos de idade. Não, Opa. 80 anos de idade. Ó, eu vou Apareceu dizer a uma foto. coisa aqui pra vocês. Ó, O Ronaldinho Gaúcho, com 46 anos, se pegasse ele uns 90 dias pra treinar Depende. e jogar a Copa do Mundo, Não. eu não sei Gente, não, viu? não. Eu, Depende. olha, O Ronaldinho Gaúcho, por outro exemplo, dia ele fez um amistoso aí, ele deitou, Pera lá, falou. mas não estamos falando em amistoso mas, ó, em que você joga do que nem jeito que tá essa Piabulé. bagaça, essa toda bagaça brincadeira é dessa outra seleção coisa. brasileira. Não, aí, Todos os jogadores da mesma faixa Você não etária, tem obrigação. todos Não, parados. olha, Você não tem Agora, obrigação. Competição, é diferente. não dá. O Não dá. falando atleta em que Copa- está sendo preparado diariamente aí, né, no dia a dia, não consegue terminar os 100, 110 minutos. Não, que é pra acaba, jogar imagine- 15 minutos. 15 Fala- minutos. Ainda nisso, mais você viu, hoje, Neymar? quando o futebol é mais pegada, é competição física. O futebol é mais competição física, não é mais aquela técnica. Olha, pra jogar 15 minutos. Fica realmente difícil, né? 15 minutos Verdade. ele é de mole. Olha Mas, aqui, falar em Copa do Mundo, nós estamos a 6 dias da entrega da lista dos 55. No dia 25, no dia 18, aparece a relação oficial dos 26 para a Copa. Dia 25, os jogadores se apresentam. Dia 31, no Maracanã, o Brasil enfrenta o Panamá e depois do jogo se manda lá para os Estados Unidos, onde o nosso Osíris Nadal está e mostrou o centro de treinamento onde vai treinar a seleção brasileira para os jogos iniciais da Copa do Mundo. Falando, o Neymar tá fora da casinha mesmo, né? Ele tá num momento psicológico muito problemático. Ele deu uma rasteira no treinamento, que o filho do Robinho, o Robinho Júnior, deu uma caneta lá, uma jogada em cima dele, foi lá e pregou-lhe o pé, brigou, discutiu, bateu boca. O Neymar não está... Quando ele fazia, psicológica- Podia. Sabe o que é, Eduardo? Acho que ele está psicologicamente Afetado. Eu vou atrapalhado. repetir o que eu já falei. Ele pensou que ia deitar e rolar no futebol brasileiro, mesmo fora de forma. E ele tem sido um jogador Não, e deve estar bom. preocupado em jogar num time fraquíssimo, né? Porque ele faz e não tem quem Mas o ajude. Zé, ele deu outro dia uma janela, quando ele foi pegar a bola, tiraram dele. Ele foi dar um drible, ele deu um drible, já o segundo roubou a bola dele. Ele não tem mais reflexo Não. e ele tá revoltado com ele mesmo, que ele não está conseguindo mostrar serviço. Verdade. Eu duvido que o Ancelotti chame ele. E comprou na semana passada mais um avião a jato no valor de 225 milhões. É um direito Que bom. que ele tem, Para, tem dinheiro. consta que é um jato que ele vai utilizar para ir para o Oriente, para ir para a Europa, Para assistir ir a Copa. para resolver Né? para Aí resolver é- os problemas Porque- particulares dele. Não, porque Mas aí é pensa problema bem, a dele, Copa- aí Ele é um empresário, Enquanto ele tem ele- que... Não, exato. É, Edu, Agora, que Copa nos continue Estados como Unidos, empresário, cara. né, Zé? A Copa nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Tem que ter um bom avião para ficar, Claro. para ir assistir. É. Para Pra quem assistir quiser. os jogos, né? Para assistir os jogos, né? Eduardo, Exato. Vamos lá. vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após esta rodada. A próxima rodada tem algum jogo que chame mais atenção? Vamos lá, o Palmeiras é o líder da Série A com 33, segundo é o Flamengo 27, terceiro é o Fluminense 26, quarto é o São Paulo 24, em quinto é o Atlético passa a ser agora a zona da pré-Libertadores, né? Por enquanto, né? Com 23. O sexto é o Bahia 22, sétimo... Detalhe, o Bahia é com um jogo a menos, né? Sim, o Sempre Flamengo é bom. também, não É, estamos... só não pra- estou entrando nesse detalhe É. ainda, né? Porque lá no final todos vão ter que ter a mesma quantidade. Exatamente. O Bragantino com 20, o oitavo é o Curitiba com 19. E aí? Prestem atenção daqui para frente. Vitória 18 é o nono, em décimo Botafogo 17. Daí tem uma turma do 17 aqui, 11º Atlético Mineiro 17, 12º Inter 17, 13º Vasco 17, 14º Grêmio 17. Então nós temos 5 times com 17 pontos. Se o Curitiba perder, vamos supor, para o Inter... Que é a próxima rodada, o Inter já passa o Curitiba e o Curitiba começa a cair mais. Cair né? mais.
15º é o Cruzeiro com 16, 16º lá na Portinhola, lá da zona, é o Santos com 15. Também com 15, mas na zona do rebaixamento, o Corinthians, na 18ª colocação, Mirassol com 12, 19º Remo com 11 e em 20º a Chapecoense com 8. Agora há pouco, Edmar, você estava observando aí no telefone, tem alguns times brasileiros que estão aí com resultados seguidos de derrotas. Tem time na Série A com 7 derrotas em 13 rodadas, né, Dudu? O Dudu tem a estatística da competição, impressionante isso aí. 7 derrotas para 13 jogos, 7 derrotas. Se você pegar, se você Mineiro é um deles. Chapecoense, né? Com certeza esse pessoal que está aqui lá embaixo, na zona do rebaixamento está assim, né? Então tem muitos times já com muitos empates, o que não é interessante. E tem um time com 8 derrotas até, né? Então tudo isso agora ainda é cedo. Dá tempo da Chape se recuperar, que é a última a colocar? Dá. Mas tem que fazer uma campanha de campeão. Como é que vai virar? Pois é uma difícil. campanha de complicado. campeão. E tem time para isso? E vai contratar. Exatamente, vai conseguir remontar um elenco? Não vai. A próxima rodada, o Curitiba joga sábado aqui com o Inter, jogo esse às 16 horas, importantíssimo pro Curitiba. Curitiba tem que arrumar o seu time urgentemente. O técnico Fernando Seabra precisa rever essa questão das expulsões. Curitiba é o time mais indisciplinado em termos de expulsões. 6 expulsões nessas. Agora volta o Jaci, quem mais? Tem mais um. O Bruno Melo. Bruno Melo volta também, né? O Breno Lopes também. Também volta, cumpriu. E aí você perde o Thiago Coser, né? Alguns que estão recebendo terceiro amarelo. E o Atlético Paranaense joga no domingo, às 20h30, lá em São Januário. Lá no Vasco da São Gama. Cristóvão, né? Contra o Vasco da Gama, 20h30. E os demais clubes, Fluminense e Vitória, Bahia e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Botafogo, Remo e Palmeiras, Santos e Bragantino, Corinthians e São Paulo, olha o clássico aí. Mirassol e Chape, um clássico também. Mirassol e Chape. Grêmio e Flamengo. Então... eu falei do Curitiba. Você falou, até acho que foi fora do ar, gente, os próximos jogos, né? Não tem jogo fácil. Não É tem. que nós abordamos há pouco. Eu falei do Curitiba. Pro Edmar, todos os jogos são difíceis. O próximo, eu falei do Curitiba, os próximos jogos do Atlético. Ele pega o Vasco, pega o Flamengo e o Remo lá em Belém do Pará. Então, também não é uma jogos tabela... difíceis e imprevisíveis. É bom que a gente diga. Só que aí tem uma diferença entre Atlético e Curitiba. O Atlético tem a gordura de pontos que nós cansamos de falar. Entende? O Curitiba não tem. O Atlético é um dos principais mandantes. Aí que está. E o Curitiba não. O Curitiba não tem essa gordura. O Curitiba estava sendo um dos principais visitantes. Exatamente. Mas nas últimas rodadas. Por isso que eu fiz a análise que eu fiz. Porque hoje o Curitiba não pode. Cada pontinho pro Curitiba vale ouro. O Atlético, se ele tropeçar 1, 2 jogos, não vai cair tanto quanto o Curitiba. Eu sei que as pessoas não gostam, principalmente o torcedor de cada time. Claro. Mas você imaginar que o Atlético em casa não vai perder para ninguém, claro que vai. Que agora vai perder. Lógico que vai. Você imaginar que o Curitiba, porque fez boa campanha fora de casa, jogo não ia perder para mais ninguém. De lado, não é matemática. Deixando de lado a expulsão, os detalhes, o Grêmio teve muito mais presença ofensiva do que o Atlético Paranaense. O Grêmio apertou, o Atlético não perdeu por detalhe o jogo, né? Também, mas o Atlético também perdeu grandes oportunidades. Sim. Teve uma bola tirada em cima da linha. Né? Exato. Então teve. O jogo em si começou ótimo. Aquele jogo disputado, né? Aquele jogo de lá e cá. Você saía para ir num ataque, a resposta era imediata. Então o jogo, por isso que eu digo que o árbitro estragou o jogo, para os dois lados. Claro. Para os dois lados.
Bem, Então- a Série A, acho que abordamos a Série A em detalhes e tivemos o clássico paranaense na Série B, não é? É. E o Operário Ferroviário, Carcou o Londrina bonito. está com trauma do Operário, eu acho, né? Porque não consegue Quinto. ganhar Não consegue. do Londrina. É o Perdeu quinto título, jogo, é o perdeu quinto o título jogo. estadual, perdeu os jogos nos brasileiros, Perdeu o estadual. perdeu o estadual, Perdeu os 2 jogos da Copa do Brasil. Copa do Brasil, Né? Aliás, 2 não, foi um só. Um só. Mas foi 2 no Paranaense, 1 na Copa do Brasil e 1 agora no Brasileiro. no Brasileiro. Então é o quinto jogo que o Londrina não consegue vencer. Lá em Ponta Grossa estão dizendo que o Tubarão é desdentado. E agora foi de 3-0, não? Um marcador clássico. E fez o quarto gol também anulado por aquele impedimento de nariz. Nariz. Estava impedido o jogador do Operário. E tivemos um problema também nesse jogo. Um problema do Pablo com o Wallace. Né? Ah, Que era um você lance, comentou conosco que era anteriormente. um lance que, sabe... E o seu Daronco fez vistas grossas. Um empurrou o outro Logo empurrou quem um, na arbitragem, né? Então, Mas só empurrou. só empurrou. Não tirou Não, sangue. Você acha Não, que era não. lance de expulsão do zagueiro do Londrina? Falta de respeito. Né? Eu acho que é Atitude isso que antidesportiva. é isso que eu acho que hoje os árbitros estão sendo condescendentes. É. Falta-se com respeito com o companheiro de trabalho, falta-se de respeito com o torcedor que pagou para ver jogo e não bandalheiras que a gente está vendo E dentro o de Pablo campo. foi autor de um dos gols do Londrina, né? Foi, Os foi. outros 2 do Busquila, né? E o Operário hoje é o quarto colocado. Vai né? colocar. Mas veja só, foi bom você falar em quarto colocado. O Operário é o quarto colocado e o Londrina está na zona de rebaixamento. A diferença de pontos dos dois, Eduardo? O Londrina tem 5 pontos, é o 18º colocado. 5. São 4 pontos de diferença. E o Operário tem 12. E Não, estamos são com 7 pontos. rodadas, né? 7 rodadas. 7 rodadas. Fizemos e as como, 7 e como é a classificação agora da Série B Então aí? vamos lá. Fortaleza é o primeiro com 14, que já foi lá, já estava lá embaixo. Nós né? estava na zona de rebaixamento. Pegou uma série de jogos Se recuperou bem. recuperando. É aquilo que eu falo, é série de jogos consecutivos para você vencer. O São Bernardo, que vai mal lá na Copa Sul-Sudeste, está com 13 pontos, é o segundo. Com 13 o Sport também. Com 12 o Operário é o quarto. Esporte e Ceará, não é, Mion? É. O Esporte e Ceará, o Esporte jogo e Ceará. que você assistiu foi um jogaço, é O isso? Sport ganhou. 2 o a 0. Sport e O time o do Carlos Moza de Pena perdeu. jogou muita bola. Ele que estava Carlos de no Pena, aquele Curitiba. que foi do Mas- Curitiba. É, Mas não ganhou. Jogou muito, mas não ganhou. ganhou, né? Ele não está no Ceará? Não, ele Ah, tá no Dependendo do Sport? esporte. tá no esporte. Sport. É, ele foi o diferencial desse jogo. E o Mozart reclamou da arbitragem. Para variar. Como bom, sempre. é isso Pra aí. variar, não é A pra gente variar. perdimos. A gente perdimos. Então vamos Seguindo. lá. O quinto colocado é o Vila Nova com 12 também, mesma pontuação do Vila Operário. Nova do Guto Ferreira. Com 11 pontos, o sexto é o Criciúma. Em sétimo é o Juventude também com 11. O oitavo é o Náutico com 10. Em nono é o Ceará com 10. Veja que o Ceará que investiu para subir está com 10 na nona colocação. Botafogo de Ribeirão Preto, que começou na ponta da tabela, já é o 10º com 9. O 11º com 9 é o Novo Horizontino. O 12º com 9 é o Avaí, que jogaram os dois recentemente. O Atlético é o 13º com 9. O Atlético Goianense é o 14º com 8. Em 15º, Cuiabá com 8. 16º, Ponte Preta com 7. A partir daí, zona do rebaixamento. 17º, Goiás também com 7. A diferença para Ponte Preta é 1 gol. Diferença, a Ponte Preta tem 4 negativos, o Goiás tem 5 negativos. O Londrina é o 18º com 5. O CRB é o 19º com 2 e o América Mineiro segurando a lanterninha com 2. Porque o Goiás tomou de goleada, né? Perdeu o jogo. Na Série C nós temos o Cianorte fazendo uma boa campanha. O Cascavel acabou... Quanto foi o Cianorte? É? Quanto foi o Cianorte? Já O Cianorte parece que ganhou fora de 1-0, alguma coisa assim, né? O Maringá eu sei que ganhou. Ganhou 4-2, ganhou de 4-2. 4-2. Mas é né? Série C. E o, É a Série C. Sei, Maringá é Série C. Estamos falando da Série C. E o Futebol Clube Cascavel Não, empatou o Cianorte é Joinville Série 1-1. D. Série D. O Cianorte é Cianorte Série D, é Série D. e o Maringá é Série C. Isso, exatamente. Exatamente. E Série A é aqui o canal Metapá. No YouTube. Você se inscreva, dê o like, né, Zé? Isso aí. Tô certo?
Certo, E certíssimo. compartilhe com os amigos. Aliás, Obrigado. eu quero falar um negócio acerca da Série D, já que o Dudu tocou Série D. Não, quem No tocou sábado foi você, jogaram não fui eu. aqui São Joséense e Blumenau, no Dorival Brito e Silva. Silva. Ouvi os caras de lá falar que é o estádio Dorival. Durival. Claro que Dorival. Eles não têm obrigação. Mas de saber. aconteceu o seguinte: um amigo meu foi assistir a partida e foi lá. O Arno Grau, que é catarinense, foi assistir o Foi jogo. assim também. Aí ele foi lá, entrou, que não cobraram ingresso no jogo. Pode isso, não? Pode. Bom, tudo pode acontecer. Sei lá. O clube Não sei. faz o que ele quiser. Vai saber essas alturas, né? Para quem já teve Desde prejuízo, que ele- Quanto foi o resultado do São José? 1-0 pro São Joséense. Time venceu o Blumenau. de quem é o treinador? Ageu. Ageu Gonçalves. Meu Blumenau, amigo. Blumenau perdeu Meu- a meu- sua. Meu ídolo. O Blumenau perdeu a invencibilidade, tinha ganho as primeiras 4 partidas na Série D, no quinto Mas jogo não perdeu a liderança. Já que Blumenau falamos é do líder liderança, com 12, São Joséense Já que é o falamos do segundo Ageu. colocado com 10. O grande ídolo do Paraná, durante anos, começou infantil, não é? E chegou ao profissional. O Ageu, que agora é técnico do São Joséense. O Paraná Clube foi a Toledo, jogo de péssima qualidade. Eduardo ganhou o jogo. Agora, Mas o Paraná. Agora o Paraná tem alguns bons jogadores. Este João Felipe, que fez o primeiro gol do Paraná e deu assistência para o segundo gol, é um jogador interessante. É um jogador qualidade. que pode jogar em equipes de maior nível. Né? Ele está na Série B do Paranaense. O Paraná ganhou o jogo por 2-0. 2-0. Ao natural, tranquilo, e poderia até ter vencido de maior margem de gols. Próximo jogo do Paraná é aqui no Dorival Brito, às 17 horas, domingo. Domingo, frente ao Toledo. O Rio Agora- Branco perdeu. Agora, aí que ia chegar. O Rio Branco jogou contra este Araucária. No primeiro turno, o Araucária estava ganhando o Rio Branco de 4-0. O Rio Branco conseguiu empatar em 4-4. Agora, Meteu. 5-1 estava o dois. jogo. Pra ter certeza Aí o Rio que Branco ia fez ganhar mais o um jogo. golzinho. 5-2. O praticamente classificado o Araucária. É. O Araucária é o adversário do Paraná Clube. Sim, é o próximo adversário do Paraná. Caso ele confirme Lógico. que o Paraná confirmando também a- confirme, né? Mas Confirmando o a classificação dos o dois, torcedor do Paraná está dizendo que não tem problema. Porque a Araucária, ele produz o quê? O pinhão. A gralha. E a Né? gralha, come o que quê? come o pinhão. Então, tá tudo E o tranquilo. Patriotas, Tá e o tudo em Patriotas empatou em Campo Mourão, como empatou o É, os Laranja outros jogos Mecânica 0-0, com o Paranavaí, né? Os outros jogos 0-0. 0-0. Aliás, interessante, o futebol de Paranavaí já foi um futebol muito forte, tem um belo Campeão estádio, estadual, tem um né? belo estádio Ganhou um de título do futebol, Paraná Clube. mas pelo que eu vi na televisão, pô, não tinha quase ninguém no estádio, né? Agora não é mais o Paranavaí, agora é um time de dono. Muita. A maioria dos clubes perderam um pouco dessa a identidade, essa não é? identidade. A identidade da cidade. Você falou há pouco do Londrina, né? O Londrina é o mesmo caso. Enquanto o Londrina não mostrar condições de estar numa série A, vamos assim dizer, o torcedor não vai. Não E vai. não é. Até porque o torcedor lá, ele é torcedor dos times de São Paulo. Não, e o É verdade. Edemar levantou aqui, Eduardo, a situação do Londrina estar jogando no VGD, no Vitorino Gonçalves Dias, que é o tradicional estádio Claro. de Londrina, que foi reformado. Por que está jogando por ser um estádio menor, a despesa ser menor? Porque só para abrir o estádio, O estádio do Café? do Café, Jaci, Scaf. a despesa é extraordinária. Então existe uma série de detalhes, não é? Nós temos alguns estádios do Brasil tornando-se elefantes brancos. Serra Dourada, que ficou anos fechado, foi reaberto agora recém. Esse estádio do Café, que de vez em quando o Londrina aproveita. E temos outros estádios aí, e alguns sendo transformados em arenas multiuso. Aqui o Atlético, por exemplo, está fazendo uma obra de uma arquibancada retrátil, que coloca em shows e retira para os jogos de futebol. É uma Você veja, ampliação você de fala em capacidade. Mas isso é uma né? tendência mundial. Não adianta. Na Copa do Mundo fizeram um estádio em Manaus.
É. Olha, é um tremendo de um estádio. Estive Não, lá Pernambuco. em 2 vezes. Pernambuco ainda tem público. Cuiabá. Mas Manaus não tem. E Cuiabá? Não tem público. Não Natal tem. e Natal. Não tem também. Não tem. O estádio, o Parque Sabiá, por exemplo, em Uberlândia, aquele estádio Castelão Mas esse lá não de... foi feito para a Copa. Nós Não, estamos- esse não. Não, eu sei, mas eu me refiro a Mas estádios. foi a época das construções dos Castelão, dos Maracanã. Marechalizão, dos Luzão da vida. E né? Pernambuco ainda tem Santa Cruz, A obra que se Sport, roubava e Náutico. ninguém reclamava. São clubes com torcidas grandes. Né? Em Embora qualquer tenha- pesquisa embora que tenha você lá o faça estádio das José- maiores torcidas, o Santa Cruz e o Sport sempre estão Mas não jogam lá embora no tenha estádio lá- que foi construído. É verdade. O Recife, por exemplo, tem o estádio José do Rego Maciel, Mundão do Arruda, com capacidade para 60 mil torcedores. Tem a Ilha do Retiro, que é estádio menor, e tem o estádio dos Aflitos do Náutico. E tem a 60 Arena da mil Mata, é- né? Falando em Utopia. estádio, o Operário está apresentando uma maquete aí do Isso, novo apresentou estádio. uma maquete Será um que pouquinho. sai aquela obra? E é importante ela uma é- obra daquele porte? Mas ela é Eu por acho fase, que ouviram né? você, Ela é por Edu. fase. Sim. Vamos, Eu acho que Eduardo. ouviram a sua sugestão, porque eu vi a maquete, aquilo que você falou que colocar bancada por cima da calçada, aparece na maquete, parece que do lado de um lado. Vamos ver, a maquete é fácil de fazer. Você pega um Exato. bom arquiteto, né? Você faz muito rápido. Para encerrar, Zé, eu gostaria de lembrar que saiu o balanço do Curitiba. Aham. E o Curitiba ainda apresenta um déficit de 130 milhões no seu balanço anual de 2025. A justificativa, e nem poderia ser diferente, é que ainda são resquícios da Série B, com certeza. Né? Não tenha Os dúvida. investimentos no Curitiba, mas é muito diferente daquele balanço lá de quando a SAF entrou. É bom que a gente diga. Que era Melhorou 300. bem a situação. Há um saneamento muito grande por parte dos dirigentes que estão na SAF. 370 milhões na época. Né? Então, assim como o Atlético também apresentou um déficit no seu balanço, né, de 51 milhões, se eu não me engano, que também é proveniente do estágio da Série B. Mas se você Então, comparar isso prova, e o Atlético que tinha em 2024 apresentando um superávit de 300 milhões. né? O que mais me chamou a atenção... Isso é uma prova de que a Série B não é boa para ninguém. Não, e também administrar um clube, ter consciência do que você faz com a parte financeira. Você vê, olha só, o Fortaleza também divulgou o balanço. Eduardo, 500 milhões, meio bilhão de Dívida, negativo. negativo, Os clubes brasileiros estão De uma forma afundados. geral, de uma A forma verdade geral. é essa, os clubes brasileiros, de uma forma geral, estão afundados. Aquilo que a gente tem falado, má gestão. Esse é o grande problema do futebol do Brasil, má Que dá gestão. má digestão no torcedor, times medíocres, gastando Não, um monte de e é dinheiro. por isso que você vê hoje acabando certos times e virando empresas que não tem nada a ver com o coração do E torcedor. logo eles vão ter que rever E muitos muitos- conceitos, entre eles esse negócio, jogador reserva na Série A, ganhando 400, 500, 1 milhão, acho que isso vai 2 demorar. milhões, E isso clubes eles vão de- ter que rever, hein? E clubes endividados sendo o SAF, né? Que é o detalhe também, né? E você que gosta de memórias de futebol, tradição do futebol, amanhã, a convite do meu amigo Nelson Farofa, estarei lá no Instituto Histórico Geográfico do Paraná, ali na José Loureiro 63, a partir das 15 horas, falando sobre um clube que tem muita história aqui do futebol paranaense, o chamado Nem Que Morra. Quem foi o Nem Que Morra? O grande Palestra Itália. Eu vou abordar o Palestra Itália, evidente, e vou fazer uma viagem pelo túnel do tempo do futebol paranaense. Se você tiver tempo, quiser ir lá trocar uma ideia, bater um papo sobre o futebol do Paraná, a partir das 15 horas, amanhã, terça-feira, no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é presidido pelo grande paranista, o desembargador Paulo Rappner. Tá explicado porque chamamos Zé Domingos de mestre, né? Ele tá É dando verdade, aula importante. aí. E depois se só não deixa ligar o ventilador lá, tá? É. Por causa do Nelson. Nelson Farofa, grande Farofa. Obrigado.
Obrigado abraço. ao Eduardo, Valeu. ao Bion, Valeu, Zé. ao Edmar, ao Romauro Wolf Santos e ao senhor, a senhora que nos Tchau. deram preferência de audiência e até a outra. Mestre Esporte Clube chegou a vez.